Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, hoje é dia de decisão. Palmeiras e Novo Horizontino fazem a primeira partida da final do Campeonato Paulista. O jogo acontece em Barueri, cidade aqui da Grande São Paulo. E o Bruno Buenos Aires, ele já está por lá. Vamos ver o Bruno aqui, ó, na frente do estádio e vai trazer as informações pra gente. Boa tarde, Bruno. Já tem gente, já tem torcedor por aí? Como tá a movimentação? Boa tarde, Kleber. Boa tarde também para todos que nos assistem. Bom, hoje a bola rola às 20 horas aqui na Arena Barueri para Palmeiras e Novo Horizontino pelo jogo de ida da grande final do Paulistão 2026. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Fraga, mostrar aqui como está a movimentação por enquanto aqui em frente. Por enquanto, poucos torcedores do Palmeiras, mesmo a imprensa chegando, o pessoal da delegação do Palmeiras que vai arrumar o vestiário para o jogo de logo mais, mas por enquanto torcedores ainda bem poucos. A expectativa é que daqui a pouco, daqui 2 horas, essa rua já esteja lotado de palmeirenses, vai estar tomado aí por um mar verde, alviverde, porque hoje decisão, jogo aqui na Arena Barueri. Falando um pouco da torcida, a expectativa é de novamente casa cheia. Na semifinal, Palmeiras bateu o recorde aqui da Arena Barueri com 29 mil torcedores, 717, jogo contra o São Paulo que deu a classificação para o Verdão para a final de hoje. Bom, pelo lado do Novo Horizontino também, a expectativa é que no próximo domingo lá no Jorjão seja de casa cheia. Todos os 12 mil ingressos que foram colocados à disposição já foram vendidos, tanto para a torcida de Novo Horizonte quanto para a torcida do Verdão. Hoje também aqui na Arena Barueri todos os ingressos foram vendidos. A expectativa é que bata o recorde do próprio Palmeiras aqui na Arena Barueri. Daqui a pouco eu vou falar também mais informações, como as equipes chegam para essa partida decisiva, o primeiro jogo que acontece hoje aqui às 20 horas na Arena Barueri, e a taça vai ser entregue para o grande vencedor aí no próximo domingo às 20h30 lá em Novo Horizonte, no interior paulista. Kleber, eu fico por aqui, mas daqui a pouco no mesmo Redação Hit eu volto com mais informações. É com você aí do estúdio. Tá certo, Bruno, muito obrigado. Daqui a pouco então eu te chamo para trazer todos os detalhes dessa grande decisão. Vamos mudar de assunto agora para falar que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso hoje em uma operação da Polícia Federal. E ele é acusado de fazer parte de uma milícia privada que monitorava pessoas e planejava intimidar jornalistas. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal que deflagrou a terceira fase da Operação Compliance Zero por suspeita de crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Além de Vorcaro, foram alvo da operação da Polícia Federal Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, o coordenador de segurança Luiz Felipe Mourão, apelidado de Sicário, e o policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva. De acordo com o documento, as investigações revelaram a existência de uma milícia privada chamada A Turma, utilizada para monitorar ilegalmente e intimidar adversários, autoridades e jornalistas. Mensagens interceptadas pelos investigadores mostram Vorcaro ordenando a Mourão que o jornalista Lauro Jardim, da rádio CBN, fosse agredido para quebrar todos os dentes em um assalto forjado, após a publicação de notícias contrárias aos interesses dos banqueiros. O grupo também é acusado de realizar acessos indevidos a sistemas sigilosos da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de organismos internacionais, como o FBI e a Interpol, para obter dados protegidos. De acordo com a investigação, Mourão realizava consultas e extrações de dados em sistemas restritos de órgãos públicos, incluindo bases utilizadas por instituições de segurança pública e investigação policial. Os acessos teriam sido feitos com o uso de credenciais funcionais de terceiros, o que permitia obter informações protegidas por sigilo institucional. Segundo o documento, o esquema contava ainda com a cooptação de servidores de alto escalão do Banco Central, como Paulo Sérgio Neves de Souza e Belini Santana, que ocupavam cargos de chefia na supervisão bancária. De acordo com a Polícia Federal, eles atuavam como consultores informais de Vorcaro, revisando minutas de documentos que o próprio banco enviara ao órgão regulador e antecipando movimentos de fiscalização. Em troca, recebiam pagamentos mensais por vezes de R$1 milhão,
operacionalizados por meio de contratos simulados de consultoria e empresas de fachada. Por ordem do STF, os servidores foram afastados das funções e deverão usar tornozeleira eletrônica. Ao decretar as prisões, o Supremo Tribunal Federal destacou que a liberdade dos investigados colocava em risco a ordem pública e a integridade física de vítimas e autoridades, além de possibilitar a destruição de provas e a continuidade da lavagem de dinheiro. O STF determinou a suspensão das atividades de 5 empresas ligadas ao grupo, além de sequestro e bloqueio de bens, no montante de até 22 bilhões de reais. Olha, e agora uma história revoltante. Um aluno foi vítima de bullying em um colégio do Ceará. O garoto, que sofre de obesidade, olha só, ele foi obrigado a comer 7 pedaços de bolo e tudo foi gravado com um celular. Vamos ver. O adolescente que sofreu bullying tem 16 anos e convive com uma síndrome rara que causa fome insaciável, atraso no desenvolvimento e alterações hormonais, a chamada síndrome de Prader-Willi. A Secretaria da Educação repudiou o ato e disse que prestou apoio à família da vítima e realizou uma ação de conscientização na escola onde o caso aconteceu. A síndrome é causada por uma alteração genética no cromossomo 15, que afeta o funcionamento de áreas do cérebro responsáveis pelo apetite, crescimento, bônus muscular e pelo desenvolvimento físico e cognitivo. As principais características da síndrome são atraso no desenvolvimento neuromotor, problemas de aprendizagem, constante sensação de fome, obesidade, baixa estatura e inatividade. O principal tratamento é com o hormônio do crescimento, o GH. O adolescente obrigado a comer bolo foi diagnosticado quando ainda era criança, segundo a família. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que reforçou a importância dos familiares da vítima contarem mais informações sobre o ocorrido em uma delegacia. E hoje é o Dia Mundial da Obesidade. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre essa doença crônica, que afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Roupas largas, abdômen saliente e muita dificuldade para andar, para fazer exercícios e até para encontrar roupa. À primeira vista parece só um problema de estética, mas é muito mais sério do que isso. É um problema de saúde, uma doença e que tem nome: obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial que afeta todos os órgãos do nosso corpo e levam a doenças graves como a síndrome metabólica, infarto, AVC. O dia 4 de março é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. A data é dedicada a aumentar a conscientização sobre essa doença crônica que afeta pessoas de todas as idades e também os mais socialmente vulneráveis. O propósito é esclarecer e trazer um alerta sobre essa condição, que aumenta perigosamente em todo o mundo. Aproximadamente 1 a cada 3 brasileiros sofrem de obesidade, ou seja, são 41 milhões de adultos que são obesos aqui no Brasil. Cerca de 2,6 milhões de jovens de 10 a 19 anos também sofrem de obesidade ou sobrepeso. Para diminuir os números das estatísticas e da balança, a campanha procura conscientizar as pessoas. Esse é um problema urgente. De acordo com as previsões globais, metade da população mundial poderá viver com sobrepeso ou obesidade até 2035. Isso demanda ações emergenciais, como as campanhas focadas na alimentação e prática de exercícios. Mas, acima de tudo, o respeito. Lembrando que o mais bonito é ser saudável. É importante lembrar que as mudanças de hábitos e a conscientização de que um corpo magro é um corpo saudável e não um corpo raquítico, é um corpo saudável, é fundamental para o bom tratamento. Para falar mais sobre esse assunto tão importante, nós vamos conversar agora com uma especialista. Olha só, nossa convidada é a Flávia Coimbra, ela que é diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Boa tarde, Flávia, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui nesse dia especialmente. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E, Flávia, sua participação é muito importante até em termos didáticos, né? Para dar um ponto de vista técnico, profissional da obesidade. Então, eu primeiro peço que você explique para as pessoas. É uma doença, como a gente ouviu falando aí na matéria, ou é uma condição? Como a gente pode definir tecnicamente a obesidade?
Bom, a obesidade ela é sim considerada uma doença crônica e associada com outras condições de saúde que podem trazer consequências graves para as pessoas, como associação com diabetes, com doenças articulares, com colesterol alto, com doenças cardiovasculares, né, e com outras situações que podem trazer complicações ao longo da vida. A definição hoje da obesidade, do excesso de peso corporal, de uma forma prática e simples, é avaliado quando a gente tem um peso que não está relacionado com a altura adequada. A gente usa uma conta simples, que é aquele valor do índice de massa corporal, que é simples dividindo o peso pela altura ao quadrado. Quando esse valor é normal, abaixo de 25, entre 25 e 30 a gente considera como sobrepeso, acima de 30 é considerado como obesidade. Já nas crianças existem aquelas tabelas de distribuição de peso e altura de acordo com as faixas etárias, que também vão ajudar a gente a entender aquelas pessoas que estão vivendo com obesidade. Agora, o tratamento, o combate é multidisciplinar, envolve inclusive questões sociais e emocionais. A gente acabou de ver aí um caso lamentável de um bullying sofrido aí por um garoto. A sociedade, ela já tem esse entendimento ou ainda há muito preconceito, muitos tabus que dificultam inclusive a atuação médica? Bom, essa reportagem realmente mostrou um fato lamentável, um fato triste, porque as pessoas que vivem com obesidade, elas não são culpadas pela condição de saúde delas. Elas têm uma doença e que precisa de tratamento. Então, infelizmente, ainda existe na sociedade um grande preconceito, não só por parte da sociedade, mas muitas vezes até em consultórios médicos mesmo, o médico vira e fala, você precisa emagrecer, mas cadê o caminho para isso? O tratamento da obesidade, como você próprio falou, é extremamente complexo, a pessoa precisa entender que ela precisa de mudanças de estilo de vida, mas associado a isso ela precisa de uma orientação nutricional adequada, um apoio à prática de atividade física, um local adequado para que ela possa fazer essa atividade física, um apoio psicológico e ainda por cima a gente tem que entender que como uma condição de saúde, como uma doença, muitas vezes a gente precisa de tratamento medicamentoso associado a essas medidas. Olha, muito boa essa resposta, ela traz aí uma luz para pessoas que estão enfrentando o problema e aproveitando esse gancho, pela sua experiência, pela sua vivência profissional. Qual é a grande dificuldade, na maioria dos casos, nessa luta contra o sobrepeso? Bom, primeiro é da pessoa aceitar isso como doença e que precisa de ser tratada. Muitas vezes a gente enxerga como uma preguiça, né, de não fazer exercício, como uma falta de controle do apetite, uma gula, e na verdade não é isso. Por exemplo, o caso da reportagem, essa criança ela tem uma doença que leva a uma fome excessiva. Depois a gente precisa que o sistema de saúde reconheça essa pessoa como uma doença, né, como uma portadora de uma doença e ofereça para ela todos os tipos de tratamentos disponíveis. E aí a gente esbarra num problema grave que a gente tem aqui no Brasil, porque nós temos para o tratamento da obesidade, né, a orientação alimentar, a atividade física, e no outro extremo nós temos a cirurgia bariátrica, que também é uma opção de tratamento, mas fica lá no outro extremo. Infelizmente, no SUS, nós não temos hoje nenhum medicamento disponível para o tratamento da obesidade. Então, a campanha esse ano da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia é justamente uma campanha de acesso já, né, para que o SUS entenda que o tratamento da obesidade ele também precisa do oferecimento de medicamentos para que essas pessoas possam tratar o seu problema de saúde. Correto, muito importante isso, nós fazemos questão de enfatizar essa necessidade. Para finalizar, então, eu peço que você deixe uma mensagem, uma orientação para as pessoas. Sozinho é mais difícil enfrentar essa batalha, não é, doutora? Com certeza, o tratamento da obesidade ele é um tratamento multidisciplinar, como vocês falaram. A gente precisa que as pessoas sejam apoiadas, que procurem uma ajuda médica e principalmente que não tentem fazer tudo sozinho. Hoje a gente tem visto aí essa febre das canetinhas para emagrecer, né? E que elas não procurem usar por conta própria. Eles são medicamentos, sim, muito potentes, muito importantes, ajudam muito, mas devem ser usadas nas condições adequadas, da maneira com orientação adequada. Então, procurem uma ajuda médica, uma orientação e entendam
que vocês não estão sozinhos e que você não é culpado por ter obesidade. Nós precisamos ajudar para que essas pessoas sejam tratadas com dignidade, com respeito e possam, sim, melhorar da sua condição de saúde. Tá certo, então eu agradeço muitíssimo pela participação, em especial por essa mensagem muito responsável e ao mesmo tempo com otimismo. Nós acabamos de conversar com a Flávia Coimbra, ela que é diretora da Sociedade de Endocrinologia. Muito obrigado pela participação, doutora. Disponha. Grande abraço. E olha só, agora a gente vai fazer o nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta terça-feira, aliás, quarta-feira. Olha só, nós vamos começar com uma história absurda. Um médico, ele cobrava dos pacientes para furar a fila do SUS. E ele foi condenado, claro, à prisão. Quem vai trazer os detalhes é o Eric Rabelo. O médico foi condenado a 6 anos de prisão por cobrar pacientes para furar a fila do SUS. Segundo a Justiça, ele recebia dinheiro para antecipar cirurgias ortopédicas. A defesa diz que a decisão é injusta e que vai recorrer. O ortopedista Adilson Creto Bier, da cidade de Toledo, no oeste do Paraná, foi condenado por corrupção passiva. Segundo a sentença, ele cobrava valores de pacientes para antecipar cirurgias ortopédicas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o Ministério Público do Paraná, o crime teria sido cometido 7 vezes entre 2014 e 2015. As cobranças aconteciam no consultório particular do médico, aonde ele prometia acelerar procedimentos de quem aguardava na fila do SUS. Ele já era conhecido da Justiça. Em 2015, Adilson foi preso em flagrante após receber R$ 4.600 de uma paciente. A entrega do dinheiro foi monitorada pelo Ministério Público e o valor foi apreendido no local. Na esfera civil, o médico também foi condenado por improbidade administrativa. A decisão determina a devolução de mais de R$ 53 mil cobrados indevidamente e o pagamento de multa que ultrapassa R$ 107 mil. Ao todo, o valor supera R$ 160 mil. Ele também teve o credenciamento no SUS cancelado, os direitos políticos suspensos por 8 anos e está proibido de firmar contratos com o poder público pelo prazo de 6 anos. Segundo a decisão, ainda cabe recurso e o médico pode responder em liberdade. A defesa do médico contestou a decisão e falou que vai recorrer. E olha só que história absurda. 2 professoras de uma creche que fica lá no Rio Grande do Sul foram presas e elas são suspeitas de sedar as crianças para que elas dormissem durante ali o período de trabalho. Quem vai contar essa história agora é o Diogo Lachmann. As 2 professoras foram presas preventivamente na tarde de terça-feira. Uma das prisões ocorreu em Alvorada, cidade onde ficava a creche. Já a outra professora foi presa na cidade de Canoas, ambos os municípios na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o Ministério Público, as profissionais eram responsáveis pela administração da creche e também pelo cuidado das crianças, com idades entre 2 e 5 anos. Ainda de acordo com o MP, as investigadas sedavam as crianças para que elas dessem menos trabalho durante a rotina escolar. E as investigadas, para facilitar muitas vezes o próprio trabalho delas no manejo com as crianças, acabou sedando elas e também ministrando medicações com efeito, sedativo e também agredindo muitas vezes, impondo castigos e descuidando da higiene e de cuidados em geral. Um outro motivo que levou o Ministério Público a pedir a prisão preventiva das mulheres são relatos de que elas teriam tentado impedir testemunhas de prestar depoimentos que não fossem favoráveis a elas. O caso foi descoberto em dezembro de 2025, quando mães procuraram a Polícia Civil relatando comportamento estranho dos filhos. A Polícia Civil informou que o inquérito segue em andamento.
E agora uma imagem impressionante. Um vídeo mostra o momento em que um instrutor de voo sofre uma queda no Rio de Janeiro. Vamos ver com o Joenison Santos. Uma cena preocupante assustou os frequentadores do Parque da Cidade, em Niterói, região metropolitana do Rio. Um instrutor caiu da rampa de voo livre enquanto auxiliava um salto de parapente e acabou indo parar na mata. O vídeo, que mostra o momento do incidente, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que 3 pessoas, sendo 2 no parapente e uma puxando, correm e pouco antes do fim da rampa, o instrutor de fora do equipamento acaba tropeçando e caindo em cima de uma árvore. O instrutor responsável contou que o piloto que auxiliou o voo é experiente, mas eles acabaram se esbarrando depois que o passageiro, um turista holandês, tentou atravessar na frente do equipamento. O voo seguiu sem problemas. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, responsável pela gestão das rampas do Parque da Cidade, o rapaz estava preso através do dispositivo instalado na rampa para dar maior segurança nas decolagens e minimizar as quedas que, porventura, podem acontecer neste momento do salto. Por meio de nota, a Secretaria ainda reforçou que todos os parâmetros do decreto que libera os saltos nas rampas do parque foram cumpridos. Apesar do susto, o homem sofreu apenas um arranhão e passa bem. E agora outra história inusitada. Uma mulher deu carona para uma amiga que estava grávida. E essa amiga acabou tendo o filho dentro do carro. Olha só, tudo foi gravado. E nós vamos ver agora esse caso que aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. E quem vai contar é o Wellington Pael. Uma bebê nasceu dentro de um carro na cidade de Sidrolândia, município que fica a 71 quilômetros da capital Campo Grande, depois que a bolsa da mãe estourou durante a carona até o hospital. Uma influenciadora dirigia o veículo, tentou chegar à unidade de saúde, mas o parto aconteceu mesmo, foi no meio do caminho. Ela gravou toda a aventura e publicou o vídeo nas redes sociais. Ela saiu de casa para levar a amiga ao hospital quando as contrações ficaram mais fortes. No início do áudio, ela registra o horário e resume a missão inesperada. São exatamente 12h30. Eu tô socorrendo a minha amiga, eu não vou mostrar o rosto dela. Ela tá em trabalho de parto. Ai, meu Deus. Calma que o sinal tá fechado. E tá vindo contração, ela tá dentro do carro. A bolsa estourou. Pouco depois, a gestante avisa que a bolsa estourou. A motorista para o carro, demonstra nervosismo e pede ajuda em voz alta. Segundos depois, o bebê nasce no banco do veículo, antes que qualquer socorro chegasse. A gravação capta o susto, a correria e as orientações improvisadas. Ai, Jesus! Ai, o que eu faço? Eu vou desligar o carro. Amiga, pega ela! Ai, pega ela! Abre, amiga! Ai, abre a porta, amiga! Ai, Jesus, alguém me ajuda! Na legenda, a influenciadora descreveu o episódio como um relato emocionante. Ela afirmou que assistiu e editou o vídeo várias vezes, mas decidiu publicar o material sem cortes porque considerou o registro mais impactante desta forma. Também pediu, é claro, que os seguidores comentassem e compartilhassem. O vídeo do nascimento da pequena Aurora já soma quase 1 milhão de visualizações nas redes sociais. E que Deus abençoe a Aurora. Vamos voltar a falar de esportes agora e falar da decisão que acontece hoje. Palmeiras e Novo Horizontino jogam lá em Barueri e lá está o Bruno Buenos Aires, que vai trazer mais informações para a gente. Fala então os detalhes aí, como chegam os times para essa decisão, Bruno. Olá, Kleber, mais uma vez boa tarde para você e também a todos que acompanham o Redação Hit. Bom, aqui em frente à Arena Barueri novamente para falar agora de um pouco de como as equipes chegam para essa decisão. Novo Horizontino terminou a primeira fase na primeira posição do Campeonato Geral com 16 pontos, seguidos de Palmeiras na segunda posição com 16 pontos também, mas com saldo de gols menor, por isso que o time de Novo Horizonte vai poder decidir no próximo domingo diante da sua torcida. Bom,
falando um pouco do Novo Horizontino, que chega com uma campanha espetacular. Desde 2020 não tínhamos um time do interior sendo o primeiro lugar na classificação e por isso vai poder decidir, como eu já falei, em casa no próximo domingo lá no Jorjão. Bom, um tema que gera muito debate dentro da torcida de Novo Horizonte é se essa final de 2026 será a primeira da história do clube. Bom, pouco para acompanhar um pouco melhor, vamos ver na matéria que o Fernando Jesus produziu. Começa hoje a disputa pelo título do Campeonato Paulista e o Novo Horizontino decide em casa e chega à decisão credenciado por ter eliminado o Santos e o Corinthians. Porém, precisa passar pelo jogo de ida na Arena Barueri. O Tigre do interior tenta superar o feito de 1990, quando chegou na final do estadual contra o Bragantino e perdeu o título. Na época, o time se chamava Grêmio Esportivo Novo Horizontino, porém a equipe enfrentou problemas financeiros na década de 90 e faliu em 1999. Em 2010, voltou como Grêmio Novo Horizontino, utilizando o mesmo escudo, cores e estádio. Em 2015, conseguiu o acesso na Série A do estadual e agora tenta conquistar o primeiro título. E para tentar esse feito inédito, o técnico Enderson Moreira deve mandar a campo Jordi no gol, Mike e Alvarinho nas laterais, Patrick Dantas na zaga, Léo Naldi, Luiz Oyama, Matheus Bianchi e Juninho pelo meio-campo e Vinícius Paiva e Robson devem ser a dupla de ataque na partida. Bom, uma notícia bem triste aí para os torcedores do Novo Horizontino é o desfalque do meia atacante Rômulo, camisa número 10 da equipe do interior. Ele que pertence ao Palmeiras, mas está emprestado ao Novo Horizontino, não deve jogar hoje porque no contrato dele existe uma cláusula que impede-o de jogar contra o Palmeiras e caso ele jogue, o time de Novo Horizonte teria que desembolsar R$1 milhão para a equipe do Palmeiras. Desde que confirmou a classificação do Novo Horizontino para a final, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, já disse que não iria abrir mão dessa cláusula e por isso o time de Novo Horizonte decidiu por não pagar essa cláusula pelo primeiro jogo. Bom, o Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, chega embalado para este confronto aqui dentro da Arena Barueri. São 9 vitórias e 1 empate. Bom, vamos ver um pouco mais como chega a equipe do Palmeiras para esse confronto. O Palmeiras está pronto para a primeira decisão de título do ano. Depois de um 2025 totalmente em branco, Abel Ferreira quer voltar ao topo em 2026. E para isso, deve mandar a campo nesta noite o mesmo time que despachou Capivariano e São Paulo nas quartas e semi, respectivamente. Assim, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Novo Horizontino tem: no gol, Carlos Miguel; nas laterais, Kelvin e Piquerez; na zaga, o xerife Gustavo Gomes e o experiente Murilo. Já o meio-campo conta com Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício. Na linha de frente, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Em comparação ao time que disputou a final do Paulista do ano passado, quando o Verdão saiu derrotado pelo Corinthians, somente Piquerez, Murilo e Vitor Roque estavam naquela decisão. Gomes e Maurício estavam lesionados e nem foram para a partida. Já Alan e Flaco Lopes eram opções no banco de reserva. O restante da equipe titular chegou recentemente e vai para a primeira decisão do campeonato estadual vestindo a camisa do Verdão. Pelo Campeonato Paulista, esta será a primeira vez que o Palmeiras decidirá uma final em Barueri, já que o Allianz Parque ainda está em fase de reestruturação do gramado. Mas, historicamente, essa não vai ser a primeira decisão do Verdão nesse estádio. Em 2012, o Alviverde de Valdívia, Marcos Assunção foi campeão da Copa do Brasil ao vencer o Curitiba. Ô Kleber, por enquanto é só, vou continuar aqui em frente à Arena Barueri para trazer mais informações às 18h30. É com você aí do estúdio. Tá certo, Bruno, muito obrigado pelas informações. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.